Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Graças ao Senhor por nos permitir mais uma vez estarmos aqui reunidos debaixo da sua misericórdia. E como somos gratos ao Senhor por nos dar mais uma manhã, onde nós podemos desfrutar da sua doce presença, onde nós podemos desfrutar da comunhão do seu Espírito. Nossa saudação também se estende aos irmãos que estão por meio do Zoom, nos acompanhando. E sabemos que estamos procurando cumprir o protocolo estabelecido pelo município. Então ainda vamos continuar seguindo todas as determinações. E meus irmãos e irmãs, eu quero aqui apresentar aos irmãos uma família muito especial. O irmão Germano, a irmã Sânia e também a sua filha. Eles estão ali, se possível, se coloquem de pé. Essa família se mudaram para Goiânia. Muito obrigado, meus irmãos. Podem se assentar, eu creio que agora todos puderam ver. Essa família, eles vieram de João Pessoa, vieram de mudança para Goiânia, e geralmente, irmão Germano e irmã Sânia, a gente convida os irmãos aqui para vir à frente, a gente dá um forte abraço, porém, com todas essas determinações, a gente precisa manter esses cuidados. Mas gostaria que vocês se sentissem abraçados por todos nós. E essa família foi muito bem recomendada pelos irmãos de São Paulo, de Rio Claro, mas a melhor recomendação que a gente sabe, que é essa da igreja tão especial, é aquele testemunho do Espírito que brilha no olhar dos irmãos. E é isso que a gente sente na vida de vocês. E se as boas mãos do Senhor os conduziu aqui, nós temos certeza que sim. O Senhor os trouxe aqui para nos ajudar, para trazer e transmitir mais daquilo que o Senhor tem ganhado no coração de vocês, para que o Senhor possa acrescentar aquela medida que falta ainda e que com certeza Ele tem confiado na vida de vocês. Que Deus os abençoe ricamente. É uma alegria tê-los aqui conosco. E que o Senhor prossiga ganhando mais e mais nossas vidas juntos, aqui nessa edificação. Deus vos abençoe. Queridos irmãos e irmãs, eu convido vocês para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, os versículos 36 a 46. Enquanto os irmãos estão procurando esta porção da palavra de Deus, eu quero aqui colocar alguns pontos importantes sobre a nossa forma de leitura bíblica. Meus irmãos e irmãs, a nossa forma de leitura bíblica, ela precisa ser colocada de uma maneira muito especial no nosso coração, na nossa mente. Existem alguns capítulos da Bíblia, e quero que vocês ouçam isso com muito cuidado. Existem algumas passagens, algumas histórias da Bíblia, que nós precisamos atentar com extremo temor, zelo, reverência. O irmão F.F. Bruce, certa feita, comentando a transfiguração de Cristo, a passagem da transfiguração de Cristo, ele disse assim: algumas passagens da Bíblia são tão profundas e provocam tamanho temor, que ao ler essas passagens, eu me recuso a comentar, a não ser passar em silêncio reverente. E aqui nós vamos ler uma porção que ela precisa ser lida, como disse o Senhor para Moisés: tire a sandália dos seus pés.
Nós podemos cometer uma certa, me perdoe até a colocação, uma certa infâmia. Nós podemos cometer o pecado do desprezo à palavra de Deus, quando você toma uma porção como essa e lê de maneira natural. Nós precisamos ler com muito cuidado. Então vamos a esta porção, Mateus capítulo 26, versículos 36 a 46. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora podes vigiar comigo. Lucas, no capítulo 22, diz que, no versículo 45, diz que eles estavam dormindo de tristeza. Lucas, capítulo 22, e o versículo 45, disse que eles estavam dormindo de tristeza. Voltamos aqui. Versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora podes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se tua vontade. E voltando outra vez, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Aqui que entra o sentido grego, onde traz para nós a ideia que era um pesar de tristeza, não era o sentido do sono natural. Versículo 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amado Pai, querido Deus, nós te louvamos por nos permitir esta manhã reunir em teu nome. Nós nos alegramos, Senhor, em poder cantar tudo aquilo que o Senhor é para nós. E te pedimos que na tua infinita misericórdia e graça, venha nos abençoar com a tua palavra. Venha despertar dentro de nós, Senhor, o sentimento de gratidão e de adoração por tudo aquilo que nós lemos. Traz para nós, Senhor, em nosso espírito, o verdadeiro significado deste Getsêmani. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, nos ajude nesta hora, para que possamos comer da tua carne, beber do teu sangue, tocando aquilo que é realidade para nós, aquilo que é o Getsêmani para nós, aquilo que é o Calvário para nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, aqui nós temos um prelúdio daquilo que foi o Calvário, o Getsêmani. Eu creio que todos vocês sabem muito bem que a cronologia desses fatos, primeiro temos que ir para
o Evangelho de João, capítulo 13, para que nós entendamos aquela noite do Senhor. Ela começa ali, naquele cenáculo, onde o nosso Senhor Jesus, ele parte o pão com os seus discípulos. Depois tem aquele momento de controvérsia entre eles, quem era o maior. Depois as admoestações práticas do Senhor, e logo o Senhor se retira com Pedro, Tiago e João. Amados irmãos, eu quero compartilhar, à medida que o Senhor for me permitindo, sobre o Getsemane e o Monte da Transfiguração. O Getsemane e a Transfiguração se referem a dois fatos que estão intimamente ligados na vida e no ministério do nosso Senhor. Você sabe muito bem, quando completou os 3 anos do ministério do nosso Senhor, ele estava no Monte Hermon. E lá no Monte Hermon, ele experimentou aquele milagre, aquela grande, extraordinária obra da realidade interior da sua divindade sobre a sua vida humana. O que chamamos de transfiguração. Aqui Mateus, no capítulo 17, você vai ver isso. Aonde a sua humanidade é tomada pela sua divindade. Então essas duas visões precisam estar em mente quando nós olharmos para a cruz. O Monte da Transfiguração, a Transfiguração e o Getsemane, as duas imagens, elas precisam estar em nossa visão na cruz de Cristo. Se você não tem a visão da Transfiguração e não tem a visão do Getsemane na cruz, você nunca poderá dizer que entendeu a crucificação. Você pode ter entendido a história, você pode ter olhado ali, se comover, pode sentir que é algo realmente profundamente triste, o Criador está ali morrendo, o Salvador está ali dando a sua vida. Você vai viver nisso, mas você não vai poder olhar de maneira mais profunda, de maneira mais elevada, de maneira estritamente bíblica. A única maneira de nós olharmos para a cruz do nosso Senhor Jesus e absorver o que realmente ela significou para o Pai, o que ela significou para o Filho, o que ela significa para nós, só se compreendermos a Transfiguração e o Getsemane. E se você observar, o cenário da Transfiguração e do Getsemane, em certos aspectos, até se parecem, porque na Transfiguração, o nosso Senhor leva Pedro, Tiago e João. Na Transfiguração, quando a vida do nosso Senhor, a sua vida humana, o seu corpo humano, é tomado daquela glória da sua divindade, do seu ser, da sua deidade, a Bíblia vai dizer que Pedro, Tiago e João, eles estavam tomados de sono, mas eles lutaram para não dormir. Eles não dormiram para poder contemplar as belezas e as glórias da divindade do nosso Senhor Jesus. Ali você vai ver que Elias e Moisés aparecem para falar com o nosso Senhor sobre a sua crucificação. Lá no Getsemane, Pedro, Tiago e João estavam tomados de uma tristeza tão profunda que eles como que desmaiaram por conta dessa tristeza. Lá na Transfiguração, nosso Senhor em nenhum momento os exortou para que eles se levantassem para orar, porque eles estavam embriagados, perplexos pela beleza daquela visão, a ponto de Pedro não querer sair e dizer: façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, outra para Moisés. Pedro nunca queria perder aquela experiência. Porém, lá no Getsemane, os discípulos estavam como que fugindo daquela experiência. Eles estavam como que perplexos, não acreditando naquela experiência. Nosso Senhor caído sobre o seu rosto, no chão, em uma noite fria,
Ele orava intensamente. Sua alma estava angustiada, a ponto dele dizer que a sua alma estava angustiada até a morte. Eu não tenho como esgotar esse assunto hoje, mas quero, na medida que o Senhor me permitir, ajudá-los a ver de maneira microscópica o Getsemane. E você vai ver também que a Bíblia diz que um anjo desceu para consolar o nosso Senhor. Tamanha tristeza ele estava. Se você observar, ele vai viver esse momento de profunda dor. Isso tem que ter significado para nós, irmãos. Será para nós uma perda muito grande reunirmos na mesa do Senhor e nós tocarmos esses elementos de maneira religiosa, tocarmos estes elementos apenas por costume, por tradição. Se nós em algum momento da mesa do Senhor tocarmos estes elementos, sem discernir a realidade espiritual contida ali, nós estaremos comendo e bebendo indignamente do Senhor. Este é o grande perigo. E a grande exortação sobre isso, já estudamos, está no capítulo anterior. No capítulo 10 de 1 Coríntios. Onde aquele povo que padeceu no deserto, eles não entenderam a realidade celestial, espiritual, dos caminhos de Deus. Se nós nos perdermos da visão da cruz, e precisamos da visão da transfiguração e da visão do Getsemane para nós entendermos a cruz. Porque, irmãos, o mistério da cruz é um mistério muito grande. É o maior de todos os mistérios que existem. Você veja que os cientistas estão aí há centenas de anos tentando entender o universo. Ultimamente, muitos esforços, bilhões e bilhões e bilhões de dólares estão sendo gastos para que eles estudem outros planetas, as galáxias, o universo, e a sensação de que não chegam a lugar nenhum, porque é um grande mistério. Porém, eu digo para vocês, nada disso se compara com o extraordinário mistério da cruz. Com o extraordinário mistério da cruz. Como o nosso Senhor da transfiguração pôde se submeter à morte, se limitar à morte, entrar na morte, sofrer todos os abandonos, até do próprio Pai, por amor a nós. Então não é algo simples de refletirmos, estudarmos, é algo que precisamos tirar sandálias dos nossos pés. Existem 6 relatos, eu quero passar bem rápido por eles, para que nós possamos continuar na mesa do Senhor. Existem 6 relatos nos evangelhos que apresentam as facetas diferentes do sofrimento do nosso Senhor. O primeiro relato está aqui em Mateus capítulo 26, versículo 38, vou tomar apenas a frase, que diz: ele ficou profundamente triste. O termo no original traz a ideia de uma profunda depressão. Porque aqui traz para nós o sentido de alguém que penetrou de maneira intensa em uma tristeza, em um sofrimento. Agora o nosso Senhor, ele penetra na dor da alma humana como ninguém. O segundo relato, Marcos capítulo 14, versículo 33, quando diz que ele começou a sentir-se tomado de pavor, pavor. Aqui o sentido é golpeado, é como se golpes de pavor, de perplexidade, de dor viessem sobre ele. Amados irmãos e irmãs, por mais que o nosso Senhor, desde Mateus capítulo 16, quando ele vai até o Monte Hermon, e ele pergunta para os discípulos: que dizem os homens que eu sou? E Pedro fez aquela declaração: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
A partir daí o Senhor vai falar da sua morte com mais intensidade. Sim, ele conhecia este caminho da morte que estava preparado para ele, na sua onisciência. O que é importante você notar nesse texto, sentir-se tomado do pavor da morte. Então, quando a morte se mostra ali, diante dele, o terror que ele passa a sentir supera as suas expectativas. Porque a morte dele não era uma morte qualquer. A morte dele tinha a ver com o aspecto mais elevado do supremo propósito de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Isto é, todos os homens que estão debaixo do pecado, governados pelo pecado, em pecado, têm o salário. O salário é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o nosso Senhor, ele não tinha pecado. Então ele não tinha nenhuma dívida com nada e nem com ninguém. Esse texto jamais se aplicaria a ele, mas a palavra vai nos mostrar, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, aquele que não conheceu, não experimentou o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isto é, só haveria uma forma de Deus nos justificar, se ele atribuísse toda a nossa culpa ao seu Filho. Meu irmão, minha irmã, eu preciso que você entenda isso. A única forma de Deus ter a sua justiça satisfeita não era nos matando e mandando para o inferno. A única forma de Deus se satisfazer na sua justiça em relação ao pecado do homem era se ele colocasse sobre o seu Filho toda a nossa culpa, toda a nossa iniquidade, o nosso pecado, os nossos pecados sobre ele. Mas não somente isso, ele teria que encontrar nesse Filho tal satisfação para a sua justiça, e somente aí, se ele levasse toda a nossa culpa, nós seríamos justificados, porque a nossa justiça e nossa justificação não é porque nós podemos lutar para não pecar, é porque Cristo é a nossa justiça. Não é o quanto existe em mim e você de boas virtudes, porque em nós não habita bem algum, mas Cristo é a nossa justiça. E aí você começa a entender, quando ele vê a morte à sua frente, então o terror supera todas as expectativas. A sua alma experimentou como que um colapso, algo novo, que ele jamais tinha experimentado. Ele jamais tinha passado por isso. Esse inimaginável pavor assola a sua alma de tal forma que Marcos vai dizer, pavor de morte. Quando ele viu os ingredientes terríveis do cálice que ele iria beber, sua alma foi tomada desta profunda angústia. Vamos lá, terceiro, ainda no versículo 33 de Marcos, capítulo 14, apenas anote, diz que ele começou a sentir-se tomado de angústia, consternado. A ideia dessa palavra sugere um estado confuso, perturbado. Você pode imaginar isso? Nosso Senhor chegou ao limite da sua humanidade. Aqui nós estamos falando dele na sua humanidade. O que é que o Getsêmani nos revela? O Getsêmani nos revela que o nosso Senhor Jesus, ele era 100% homem. E o que o Monte da Transfiguração nos revela? Que ele era 100% Deus. Você vê isso? E essas duas visões, elas vão para a cruz em uma só pessoa, 100% homem, 100% Deus. E você sabe muito bem que o Getsêmani, ele é o prelúdio do Calvário. E você sabe muito bem que a transfiguração é quando o nosso Senhor,
ele termina, de alguma maneira, aquela primeira parte do seu ministério terreno, quando ele foi aprovado como homem diante de Deus. Ele chega ali na transfiguração, ele ouve aquela voz que diz: este é meu filho amado, a ele ouvi. No batismo dele, em Lucas 4, ele ouviu essa voz: este é meu filho amado, no qual me comprazo. E agora aqui, no Monte da Transfiguração, porque do batismo até a transfiguração foram os 3 anos do ministério de Cristo. Do Monte Hermon, da transfiguração até o Getsêmani, foram 6 meses. E aqui nós temos que entender, aqui nós temos que enxergar com muita reverência, porque nós vamos ver esse outro lado, eu diria, esse outro lado, essa outra face do Salvador, essa outra face dele. Vamos mais ainda. O 4º ponto, a 4ª faceta, Mateus 26, 38, ele estava profundamente triste até a morte. A palavra usada aqui, para profundamente, é uma insondável profundeza de angústia e dor. Essa palavra, profundamente, uma insondável, algo que não se pode medir. Eu digo para vocês, com reverência, se o nosso Senhor vivesse nos nossos dias, ou se alguém, um de nós aqui, hoje, estivéssemos passando por esta insondável profundeza de angústia, e você fosse até os maiores e melhores psiquiatras, psicólogos, eles jamais poderiam fazer o mínimo por você. Se você tomasse os melhores remédios para amenizar a dor, eles não aliviariam nada na sua vida, porque aqui fala de uma insondável e profunda angústia. Esta é a tradução desta palavra, profundamente. Angústia e dor. É aqui que você começa a entender. Porque da maneira como o diabo deixou lá no deserto da tentação, agora ele vem com todas as suas forças. Agora, como ele não conseguiu seduzir o nosso Senhor, ele começa a aterrorizá-lo. E o que ele enfrentava era tão forte, que Lucas capítulo 22, versículo 43, diz que um anjo do céu desceu para confortá-lo. Lá no deserto, os anjos desceram para alimentá-lo. Aqui o anjo desceu para confortá-lo. Que coisa impressionante, irmão. Isso tem que ficar diante dos nossos olhos. Porque nós podemos comer e beber sem saber por que comemos, ou comemos porque Jesus morreu, comemos porque Ele ensinou. Não, isso tem que trazer uma realidade do significado, do preço, do valor que tem a nossa vida diante da obra do Calvário. Nós precisamos conhecer esse Redentor. A 5ª faceta, Lucas capítulo 22, versículo 44, diz que ele estava em agonia. Hebreus capítulo 5, eu quero fazer aqui uma conexão com Hebreus capítulo 5, versículo 7, que diz assim, que ele orou com forte clamor e lágrimas. Então, à medida que os poderes das trevas o cercavam, se fecharam sobre ele, e a iminência da cruz o pressionava, ele se viu em um conflito angustiante, dolorido e atormentador. E aqui está o nosso Senhor, cercado por todos esses poderes das trevas. E a última passagem, Lucas 22, 44, diz que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então observe que o sangue, em vez de correr em auxílio do seu coração, pesaroso, quebrantado, angustiado, ele sai pelos poros,
e cai sobre a terra. Essa é chamada de uma hematidrose. Amados irmãos e irmãs, eu quero passar rapidamente aqui pelos ingredientes desse cálice, e aqui já quero terminar. Os ingredientes do cálice que ele bebeu. O primeiro ingrediente foi a apropriação antecipada da culpa que ele tomou no lugar de todos os homens. Este é o primeiro ingrediente do cálice. O primeiro ingrediente do cálice que ele bebeu. A apropriação antecipada da culpa que ele tomou no lugar de todos os homens. Isaías 53 diz assim: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Toda a sua iniquidade, meu irmão, minha irmã, toda a minha iniquidade, o Senhor fez cair sobre ele. A Bíblia diz que ele não apenas, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, não versículo 10, versículo 21, permita-me a correção. Deus o fez pecado por nós. E Gálatas capítulo 13, versículo 13, diz que ele foi feito maldição por nós. Ele se fez maldição por nós. Ele se fez pecado por nós. Então este é o primeiro ingrediente. O segundo ingrediente do cálice que ele bebeu foi a ira sem misericórdia. A ira sem misericórdia, para que nós pudéssemos receber a misericórdia sem a ira. Ele recebeu a ira sem misericórdia. O Pai virou a sua face, o Pai o abandonou na cruz. Esse é o maior de todos os mistérios da cruz. Porque se você observa como isso foi profundo para ele, ele recebeu a ira sem misericórdia, para que todos nós pudéssemos beber o cálice da misericórdia sem a ira. O cálice que nós bebemos hoje é o cálice da misericórdia sem a ira. Mas o cálice que ele bebeu foi o cálice da ira sem misericórdia. Ah, irmãos, nós podíamos ir para casa agora e prostrar os nossos rostos no chão. Esse dia seria pouco para agradecê-lo. Para agradecê-lo por tudo que ele fez, por tudo que ele sofreu no meu e no teu lugar. O terceiro ingrediente, a agonia profunda, provocada pelo senso da ira de Deus, sobre o pecado, sobre a culpa que ele estava para sofrer, a ira de Deus sobre ele. O quarto ingrediente, a antecipação da hora em que o Pai desviaria dele a sua face. Talvez esse foi o cálice mais duro, mais amargo, que o nosso Senhor teve que beber. Meus irmãos, o nosso Senhor, quando ele veio, diz que aqueles para os quais ele veio não o receberam. Em João capítulo 7, versículo 5, diz que seus próprios irmãos não criam nele e nem o seguiram mais. Em Lucas capítulo 4, os versículos 14 até 29, diz que os cidadãos, os seus conterrâneos de Nazaré, queriam matá-lo, rejeitaram, queriam matá-lo. Em João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Em João capítulo 6, versículo 66, diz que muitos discípulos o abandonaram e não o seguiram mais. Judas o traiu. Em Mateus 26, versículo 47, Pedro negou, lá em Lucas capítulo 22. O que significa, irmãos? Ele suportou todos os abandonos. Ele suportou toda forma de abandono, de traição. Ele suportou tudo isso. Em Marcos capítulo 14, versículo 50, diz que todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Ele ficou só, todos. Marcos capítulo 14, versículo 50. Ele suportou tudo isso. A única coisa que ele não suportou foi o Pai abandoná-lo. Quando ele diz: Deus meu, por que me abandonastes?
Eu já disse isso várias vezes. Essa pequenininha palavra, de 2 letras, mi, é o maior de todos os mistérios. Mi. Ele suportou todos os abandonos. Mas quando o Pai o abandonou, porque me abandonastes. Este foi o cálice, ou a parte mais amarga do cálice que ele teve que sofrer. O 5º ingrediente, as profundezas do tormento e a sensação da morte que já estava diante dele. Em Marcos capítulo 14, versículo 36, ele dizia: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. E deixe-me colocar um outro texto. Ele diz: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba, porém, seja feita a tua e não a minha vontade. A ideia que se tem aqui é que o nosso Senhor não queria morrer. Isso não é fato. Não é fato. Deixe-me colocar um outro texto, que eu citei em parte, que é Hebreus capítulo 5, versículo 7, que diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, olha essa frase, ao que podia livrar da morte, foi ouvido, enquanto ao que temia. Escute, ele temia, nosso Senhor temia a morte, ele passou todos os sofrimentos, dor, angústia, porque a morte é tudo isso, irmãos. A Bíblia diz que ele é o inimigo, o último inimigo. A morte para o nosso Senhor teve um significado muito mais profundo, porque quem estava naquela cruz era o autor da vida, e aquele no qual toda a vida emanou, aquele no qual tudo que existe passou a existir, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aquele que estava na cruz era o onipotente, o onisciente, aquele que estava naquela cruz. Tudo foi criado por ele e para ele. Esta é a identidade do nosso Salvador. Então, meus irmãos e irmãs, ele não estava orando para o Pai livrá-lo da morte. Ele esvaziou de tal maneira que ele disse: seja feita a tua vontade, não a minha. Nem mesmo a sua vontade ele colocou. Ele se esvaziou completamente. Agora aqui em Hebreus, o que os grandes estudiosos dizem é que quando ele ora para que o Pai o livrasse da morte, era que o Pai o livrasse da morte lá no Getsêmani e não no Calvário, porque ele sente uma dor tão profunda, ele tem aquele esvaziamento provocado pela perplexidade, pela dor, pela angústia, todo o peso que o esmagou ali. Ele poderia morrer sem ir ao Calvário. E todos vocês sabem, como já lhes disse, até sugeri que vocês lessem o livro de Frederic Zugibe, sobre a crucificação de Cristo, um livro que ele gastou 40 anos para escrever. A crucificação foi a forma mais cruel inventada pelos romanos para condenar uma pessoa. Grande parte dos condenados morriam antes da crucificação. O nosso Senhor orou para que o Pai o livrasse da morte, ali no Getsêmani, para que ele não subisse ao Calvário, já morto, mas que ali ele pudesse enfrentar todos os horrores da morte, como João descreve: tendo amado os seus, os amou até o fim. Ele orou para que o Pai o livrasse da morte nesse sentido, e não que o Pai o livrasse da cruz, da culpa, da condenação que era nossa. O nosso Salvador, ele entrou na morte, ele destruiu a morte, ele entrou no inferno, ele tomou as chaves da morte e do inferno, ele ressuscitou, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso sumo sacerdote, e ele está presente entre nós, e ele merece toda a honra, toda a glória desta congregação nesta manhã. O nosso Senhor Jesus merece de mim e de você a mais pura adoração, de gratidão, porque hoje nós podemos comer da sua carne e beber do seu sangue, porque hoje nós somos partes dele.
Ele pagou o alto preço, Ele não ficou devendo nada a ninguém, então Ele merece nesta manhã toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, todas as glórias que nós pudermos dar nesta manhã, pertence só a Ele. Então nós vamos comer deste pão, vamos beber deste cálice, não com tristeza, porque Ele levou as nossas tristezas, não com angústia, porque Ele levou todas as nossas angústias. Nós podemos comer hoje, se temos que chorar, é o choro da alegria, porque Ele já chorou as nossas angústias, Ele já chorou as nossas culpas. Bendito é o nosso Senhor. Hoje o nosso coração é como o coração daquele escrito que está em Apocalipse capítulo 5, digno é o Cordeiro é digno, digno de todo louvor, digno de toda adoração, digno é o Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor, te bendizemos, Senhor, que Teu Espírito nos ajude a dar-te a adoração que lhe é devida. Não há nada que seja mais especial, como não há ninguém que seja mais especial do que o Senhor para nós nesta mesa. Nesta manhã, nós temos somente, Senhor, palavras de gratidão, de adoração, aplausos de louvor, porque o Senhor foi até aquele Getsêmani. O Senhor tomou a nossa culpa, as nossas perplexidades, as nossas angústias, a nossa dor, as nossas iniquidades, os nossos pecados. O Senhor tomou o nosso lugar de condenados. Ah, Senhor, abra os nossos olhos, Espírito Santo, para que nós o adoremos com a mais profunda gratidão do nosso coração, para que nós toquemos a realidade deste pão para a nossa vida. Nós te agradecemos, Pai. Amém.